Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um Clube da Escrita. Esse que é um Clube da Escrita especial. Se vocês estiverem ouvindo, tá tudo certo, manda um oi aqui no chat e falem se vocês fazem parte do Reescreva-se ou do Português Jurídico, porque hoje nós estamos juntando as duas turmas, então essa gravação vai para as duas turmas. Muito feliz de vê-los aqui. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito bacana que é a criação de vídeos para Instagram. Ó, tem muita gente que é realmente do português jurídico. Então, aqui a gente tem o Clube da Escrita dentro da Escola Reescrevas, que não existiria, não vai existir mais nesse formato, mas o pessoal do português jurídico também geralmente faz conteúdo para Instagram. A intenção do Clube da Escrita é falar um pouco mais de escrita criativa. E escrita criativa tem muito a ver também com a escrita técnica, porque muitas vezes a gente aplica lá na escrita do português jurídico, das petições, técnicas de escrita criativa que a gente vê aqui. Então, estou muito feliz de vê-los nessa aula bônus. Depois me contem aqui no chat em qual área vocês atuam, se vocês já produzem conteúdo no Instagram, como é que tá? Podem me contando aqui enquanto eu vou compartilhar a tela com vocês. E a intenção do nosso encontro de hoje é ser algo bem prático. Por isso que eu queria que vocês me falassem se vocês já produzem conteúdo para Instagram ou se vocês estão começando agora, se vocês já têm uma linha editorial, se vocês já fizeram conteúdo de vídeo, né, que a gente chama de Reels, que é um grande desafio. Então, eu sei que muita gente gosta de escrever, principalmente aqui, mas às vezes não gosta de gravar o vídeo. Ó, a Gabriele falou que pretende começar. Em qual área? Em qual nicho você atua, Gabi? Nos conte. E aí, eu trouxe para vocês algumas referências e algumas maneiras de começar, que não necessariamente são aquelas maneiras tradicionais em que você precisa ligar a câmera, gravar. Eu trouxe para vocês maneiras de produzir conteúdo no Instagram e de fazer vídeos, né, de Reels, que a gente chama de aquele Reels viral, sem necessariamente ter que passar a tarde gravando o vídeo, tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui o nosso conteúdo de hoje, mas deixa eu ver só um minutinho. Podem ir colocando aqui qual que é o nicho de vocês, só para eu ver se está tudo certo, se vocês vão conseguir enxergar. Acho que eu vou colocar em 125. Acho que foi, né? Ai, gente, minha cadeira tá caindo. Ó, eu trouxe hoje um roteiro aqui do. Deixa eu colocar 100, acho que vai dar mesmo assim. Eu trouxe um roteiro aqui que eu costumo usar nas minhas criações de vídeo. Então, muitos de vocês me conhecem lá do português jurídico. Deixa eu ver se está tudo certo. Direito tributário, a Vitória falou. Tudo certo, estão conseguindo enxergar, né? Então, um dos meus principais trabalhos, além de dar aula de português jurídico, revisar petições, trabalhar com textos jurídicos, é escrever conteúdos publicitários, conteúdos de venda que passam muitas vezes ali pelo conteúdo do Instagram. E eu trabalho muito no nicho jurídico, então eu estou o tempo todo escrevendo roteiros de vídeo, conteúdos para Instagram para outros advogados. E aí eu trouxe como se fosse o meu segundo cérebro, tá? Então coloquei aqui nesse documento. Vocês terão acesso a esse documento depois. Tudo que eu penso na hora de criar um vídeo e eu já vou deixar um desafio para vocês criarem esse vídeo ao final da aula, tá? Eu gosto muito de executar. Então vocês vão ver o conteúdo aqui, vocês já vão anotando as ideias e à medida que as ideias forem surgindo, anotem a ideia para não perder, tá? Bem importante anotar. Então, quando a gente fala em criação de vídeo, muitas vezes as pessoas pensam, nossa, eu não tenho boa oratória, eu não sei o que eu vou falar, então eu fico prolixo, na hora eu travo, então a pessoa tem essa dificuldade de gravar vídeo. E sempre quando eu vejo um aluno falando assim, prof, não consigo gravar vídeo de jeito nenhum, eu pergunto, você tem um roteiro? E a pessoa não tem um roteiro. Então não é que você não consegue gravar vídeo, que você não sabe o que falar, que te dá um branco ou que você fica travado. É que você não tem um bom roteiro. Um bom vídeo tem um bom roteiro.
Não necessariamente a gente vai falar só desse vídeo em que tradicional, né, que a gente abre a câmera e faz aquela apresentação, mas também outros formatos que também funcionam ali no Instagram. Então, existem várias maneiras de se criar um roteiro, mas a gente precisa partir do mesmo princípio. E o conteúdo dentro do Instagram, ele tem um princípio de chamar a atenção. Então, quando eu estou com o meu celular, eu estou rolando o feed agora, 7 horas da noite, aquela correria, aquele cansaço. As pessoas estão ali no Instagram para quê? Para ver conteúdo de direito tributário? Às vezes, nem na pós-graduação o pessoal quer assistir conteúdo de direito tributário. Imagina um empresário com a cabeça cheia, né? Tá ali no Instagram, ele não vai querer ficar consumindo aquele conteúdo pesado, né, em que a gente está falando ali de impostos e tal. Então, nós precisamos colocar esse conteúdo que tem a ver com a sua especialidade de uma maneira interessante e atrativa. E dentro do que a gente chama de técnicas de escrita persuasiva, o que o pessoal chama de copywriting, né? Não aquele de direitos autorais, o copywriting de escrita persuasiva, nós temos esse princípio de chamar a atenção, de falar de algo que pode ser chato, mas de uma maneira interessante. Então, a primeira regra para você criar o seu vídeo, você precisa causar uma interrupção no feed. Então, o seu vídeo não pode começar com uma apresentação sua. Então, eu vou falar assim: Oi, gente, eu sou Luciana Petri, eu sou professora de português jurídico, sou copywriter. A pessoa já passou faz tempo. Então, ó, não se apresente nos primeiros segundos do seu vídeo. Os primeiros segundos, a primeira frase, tanto do seu texto escrito quanto do roteiro do seu vídeo falado, é a frase mais importante. Então, pense num que a gente chama de, até dentro da publicidade, a gente chama de clickbait, né? Sabe quando você vai assistir a um vídeo no YouTube e aí tem lá uma thumb, tem uma capa em que está escrito alguma coisa bem chamativa, aí você clica no vídeo, na verdade não era bem aquilo? A gente chama isso de isca de clique, que em inglês se fala clickbait. O clickbait é algo assim chatinho, porque você está enganando a pessoa. Então tem que tomar cuidado também com esse clickbait apelativo. E é o que a gente vê no Instagram. Lá começou até essa onda em Instagram de advogado, principalmente advogado que vende curso. Então, às vezes, a equipe de marketing do advogado vai lá e posta nota de esclarecimento. Parece que aconteceu alguma coisa assim, né? Super importante, meu Deus. O que que a gente tem a esclarecer? E, na verdade, ele está esclarecendo que o curso dele está com as inscrições abertas. Ou eu já vi também um clickbait de luto. A pessoa coloca lá só a frase luto, e aí parece que morreu alguém, né? Morreu. Você, nossa, quem será que morreu? Aí você vai clicar, aí a pessoa faz uma brincadeirinha. Morreu a minha vontade de abrir as inscrições, morreu minha vontade de trabalhar, morreu. Enfim, gente, aí vai fazendo várias brincadeiras ali com o morreu que eu pessoalmente acho de mau gosto, né? Então a gente tem que cuidar com essa maneira com a qual a gente tenta chamar a atenção no Instagram. Eu defendo que nós precisamos chamar a atenção, mas tudo tem um limite, tem que estar ali dentro do bom senso. Então eu poderia, sou professora de português, eu poderia pegar clickbait, pegar a isca, né? E chamar a atenção falando horrores, né? Às vezes xingando as pessoas, chamando a pessoa de burro. Tem muita professora de português que faz isso. Se vocês forem olhar os vídeos da Cíntia Chagas, ela trabalha muito esse personagem de chamar a atenção, né? Tratando ali a audiência como se fossem analfabetos. Eu não gosto desse estilo de produção de conteúdo. E até porque eu trabalho com o meio jurídico, né? Trabalho com advogados que são muito inteligentes, advogados que, né, têm graduação, pós-graduação, e a gente tem uma certa seriedade. Então, mesmo quando eu vou produzir um vídeo, né, falar de juridiquês, vou falar de redação jurídica, né, de algumas coisas ali com as quais eu faço brincadeiras, eu também coloco limites dentro dessas brincadeiras para não passar a barreira do bom senso. Então, chamar atenção dentro do seu nicho da advocacia, significa
despertar a curiosidade. E para despertar a curiosidade, a gente trabalha muito com o desejo e com o medo dentro da sua audiência. Mais para frente, ao final da aula, vocês vão descobrir como identificar o desejo ou medo do seu público, tá? Mas vamos por partes. Primeiro você precisa entender que o seu vídeo não pode começar com uma apresentação longa, não pode começar com boa tarde, pessoal, sem enrolação. E aí, aqui eu coloquei que pode ser uma pergunta, tá? Pode ser uma afirmação com um posicionamento forte. Quando a gente faz uma pergunta, isso tende a ter mais retenção, porque a pessoa pensa se ela sabe ou não a resposta. A gente também pode afirmar com um posicionamento forte sobre determinado assunto, trabalhar alguma polêmica, tá? Então, trouxe aqui algum exemplo para vocês. Tá passando lá o FIGE, e aí eu peguei aqui do direito médico, que é um nicho com o qual eu trabalho. Você sabe o que é termo de consentimento livre e esclarecido? Então, eu poderia gravar um vídeo falando assim. Posso até falar médico, né? Mas na primeira frase eu prefiro não dizer. Você sabe o que é um termo de consentimento livre e esclarecido? Esse conteúdo está técnico demais. Ele não me despertou curiosidade. Posso até, assim, ter curiosidade, mas não é aquela curiosidade verdadeira, né? Então, assim, é só um fato curioso, não é aquela curiosidade que vai me instigar a ir além. Não me despertou desejo, porque eu não sei se eu quero saber o que é um termo de consentimento livre e esclarecido. Não me despertou medo, ele não desperta nenhuma sensação, é igual água de chuchu. Não, ok, né? Ok. Agora, como eu falaria no começo desse vídeo, brincando ali, né? Tentando trazer algo. Na verdade, esse exemplo não é nem de brincadeira, mas tentando trazer o meu posicionamento e tentando trazer também o conteúdo de uma maneira interessante, colocando o desejo e o medo. A gente já sabe que o termo de consentimento livre e esclarecido, nesse caso, seria um advogado de direito médico produzindo conteúdo para um médico que possui uma clínica. Então, às vezes, uma clínica de estética, um cirurgião. Então, estou dentro desse nicho. Se eu sei que o meu cliente é médico, eu vou preferir utilizar a palavra médico, porque aí eu já direciono o meu conteúdo. Quando eu falo advogado, eu direciono meu conteúdo para o advogado, e isso ajuda muito a classificar ali até dentro do algoritmo do Instagram e a atrair a pessoa que você quer para dentro do seu Instagram. Então, eu vou dizer o seguinte, médico, este documento pode salvar a sua carreira em um processo ético profissional. Então, em vez de eu já falar do termo de consentimento livre e esclarecido, eu faço o contrário. Eu mostro um benefício, eu coloco um desejo, e depois de eu colocar esse desejo, eu também coloco essa questão da curiosidade, porque eu não falei qual é o documento. E depois eu vou explicar. Então, eu pego a pessoa por uma isca, colocando o meu posicionamento como advogada. Então, eu posso defender que um TCL é dentro de um processo ético profissional, um processo administrativo. Ele pode salvar a carreira do médico, porque ele pode ser a peça, o documento que vai comprovar ali o ato médico que eu defendo, que vai comprovar o ato do meu cliente. Então, eu posso trazer isso de uma maneira breve. Lembrando que não é para você se estender muito. E dentro do Reels, a gente tem também essa questão de você trazer um conteúdo mais superficial, porque você não tem como colocar ali um conteúdo de 5 minutos, de 3 minutos, você tem até 90 segundos. Por isso que a gente chama o Reels de conteúdo de atração, porque você atrai por uma curiosidade, no entanto, você vai desenvolver melhor aquele assunto, às vezes numa sequência de stories, às vezes conversando com a pessoa, né? A pessoa vai te mandar uma mensagem no DM, e aí você prossegue ali a conversa. Mas não é um conteúdo para você aprofundar o que é TCLE, então você vai aos poucos. E aqui eu trouxe para vocês a fórmula, tá? Deixa eu ver se vocês estão tendo dúvidas no chat. Podem
E falando aqui. A Gabriele colocou que ela fica muito brava quando vai clicar em algo e não é daquilo. É, isso aí geralmente causa raiva, né? Aquele sentimento negativo que a gente não quer. A Tamara falou dos clickbaits. Gente, vão colocando as dúvidas aqui no chat que a gente vai conversando, tá? E aí, gente, a fórmula de um conteúdo que a gente chama de coerência mesmo, eu gosto de falar que é a coerência como se fosse o modelo de um conteúdo de vídeo. É isso, é uma frase para causar uma interrupção. Geralmente nessa frase tem um problema, tem o desenvolvimento do assunto, que é a solução, e tem uma conclusão, que a gente chama de CTA, que é uma chamada para ação. O que que é essa chamada para ação? Você vai falar para a pessoa comentar alguma coisa ou compartilhar. Hoje no Instagram, o próprio dono lá do Instagram revelou que a métrica mais importante para o Instagram, para o seu vídeo viralizar, para o seu vídeo ter mais visualizações, seu conteúdo ser mais relevante, o próprio dono do Instagram falou que a métrica mais importante é compartilhamento. Então, se o seu vídeo é muito compartilhado, as chances de você ter mais visualizações e ganhar mais seguidores são maiores. Então, você pode falar, compartilhe este vídeo com alguém que também está passando por essa situação. Comenta aqui se você já viveu uma situação nesse sentido. Então, vou trazer os exemplos, vai ficar mais claro para vocês. Mas a CTA eu gosto de fazer sempre de compartilhamento ou de comentário, tá? Então, são essas duas chamadas que mais funcionam dentro de Reels. Aqui o conteúdo a gente já falou, que é o problema e solução. Então, vai anotando aí quais são os problemas e o que que você pode dar de solução dentro de um vídeo de até 90 segundos. E eu gosto de colocar o seu diferencial, né? O seu toque de especialista. Então, se eu fosse falar de TCLE dentro do direito médico, eu não falaria só de maneira técnica, eu traria a minha experiência, às vezes colocaria a história ali de uma situação pela qual eu passei, ou que eu vivenciei, ou, né, de um cliente cuidando ali para não expor a pessoa, que a gente sabe que tem um código de ética de marketing da OAB que é bem chatinho, mas dá para fazer sim. E eu gosto muito também de identificar, e agora eu queria que você começasse já a pensar. Ó, começa a pensar no inimigo em comum na sua área. O que que é inimigo em comum? É como se você encontrasse um vilão dentro do seu nicho que o seu cliente vai apedrejar junto com você. Você e o seu cliente não gostam de um terceiro elemento. Por exemplo, você pode falar que o judiciário é um vilão, porque o judiciário demora, porque os juízes nem sempre são justos. Você pode encontrar dentro da sua área quem é o vilão. Quando a gente vai falar aqui, eu até trouxe exemplos de direito médico, quando a gente vai falar do nicho de direito médico, o advogado que trabalha para o paciente geralmente coloca como vilão o plano de saúde. Então, tanto o paciente quanto o advogado vão apedrejar o plano de saúde, porque o plano de saúde é injusto, porque você está advogando contra o plano de saúde. Então, é legal você ter um inimigo em comum na sua área para você fazer um conteúdo com um posicionamento forte. Quem olha meu conteúdo lá no Instagram já deve ter identificado quem é o meu inimigo em comum. Vocês conseguem identificar quem é o meu inimigo em comum? Algo que eu não gosto, do qual eu não gosto, e vocês também não. O que que vocês acham que pode ser o inimigo em comum? Coloquem aqui no chat para mim. Quem será que acerta? Eu tenho dois, três inimigos em comum, mas um inimigo em comum que eu trabalho no Instagram. Coloquem aqui no chat, depois eu vou ler, tá? Mas não vou falar agora. Se vocês não falarem, eu não vou revelar. Se ninguém chutar, eu não vou revelar qual é o meu inimigo em comum. Ó, Samela colocou. Palavrão mesmo, já acertaram o inimigo em comum, porque eu pego um elemento da minha área, que é um erro de português, e com esse erro de português, eu bato nesse erro de português e faço as outras pessoas odiarem esse erro de português também. E aí se cria um movimento contra aquilo. E aí falaram um juridiquês completamente corretos.
Petições prolixas, Qual é o nome completamente. do novo evento? Que isso, meu celular falando aqui sozinho, ó. Tá querendo achar um inimigo em comum também. Petições prolixas também. Então, o inimigo em comum que eu trabalho no meu Instagram, juridiquês. Quem geralmente está dentro dos meus cursos, quem faz parte da minha comunidade, quem gosta de mim, também geralmente não gosta do que eu não gosto. Então, dificilmente um advogado que ama escrever difícil, que ama juridiquês, fala assim: nossa, quero entrar no curso de português jurídico da professora Luciana Petri. Não, ele vai querer distância de mim. Então, isso causa identificação e também causa confirmação. Nós sempre estamos à procura de pessoas que confirmem as nossas suspeitas. Sempre estamos à procura de alguém que confirme as nossas suspeitas, que encoraje os nossos sonhos e que atire pedras nos mesmos inimigos. Então, você precisa pensar quem dentro do seu nicho, o que é dentro do seu nicho pode ser o inimigo em comum. Pensa no seu cliente. E aí o segredo da produção de conteúdo está na história do seu cliente, na sua história e na história do seu cliente. Então, contra o que você luta na advocacia? Já vai escrevendo aí. Lu, meu nicho não é advocacia. Então, contra o que você luta dentro do seu nicho de atuação? Então, posso lutar contra se eu sou advogada de direito médico e advogo para médicos, contra pacientes que veem na medicina uma oportunidade de ganho financeiro. Então, eu tenho dois polos aqui. Eu tenho o advogado do médico e advogado do paciente. Então, supor que eu vou advogar para o médico. O que que o médico tem ali de inimigo em comum? Eu, como advogada de médico, tenho como inimigo em comum. O que que o médico vem falar para mim? Ele vai falar, doutora, chamando a advogada de doutora, né? O médico e a advogada se chamam assim. Doutora, esses pacientes, eles fazem a cirurgia plástica e aí eles mentem que estão insatisfeitos com o resultado para me processar, para que eu faça um acordo, para que eu pague uma quantia, porque eles querem um ganho financeiro em cima de mim. Opa, já temos um inimigo em comum aqui, o próprio paciente. Mas é qualquer paciente? Não, é o paciente oportunista. Aquele paciente que vai fazer a cirurgia plástica e que ele fala que ele não está satisfeito com o resultado do nariz, mesmo o nariz estando perfeito, e ele ameaça processar o médico porque ele vê ali na medicina uma oportunidade de ganhar uma indenização. Opa, então temos aqui o inimigo em comum. Agora, sou a advogada do paciente. Espera aí que eu vou olhar um outro inimigo em comum. Qual inimigo em comum você pode achar aí dentro do seu nicho? Eu quero que você comece a pensar nisso agora, tá? E o que que você defende na sua advocacia? Então, eu posso defender na minha advocacia algo polêmico, algo que poucos defendem, mas que é a minha marca. Ou eu posso defender algo que muitos defendem, mas eu defendo com as minhas palavras. Então, eu posso defender que o preventivo é o melhor remédio para um consultório médico. Eu posso defender que o médico não precisa temer a obrigação de resultado, que a gente sabe que lá no direito médico, o médico ele precisa, quando ele se compromete a entregar um resultado, né, ele vai ser julgado por isso, não pela obrigação de meio. Então, o que você defende? Eu defendo dentro da minha área uma escrita simples, objetiva e clara. Eu defendo que você não precisa escrever com palavras difíceis para impressionar o juiz ou para parecer inteligente. Então, eu defendo uma linguagem mais simples dentro do judiciário, mais objetiva. É isso que eu defendo. Nem sempre com essas palavras, mas todo o meu conteúdo, ele vai passar por esses princípios. E você precisa agora pensar no que eu defendo. Gente, isso aqui é uma aula de autoconhecimento. E é muito legal, quem faz parte do Reescreva-se, tem o Diário Reescreva-se, que é um livro, e até a gente já fez desafio, no qual você responde a várias perguntas sobre a sua vida. E essas perguntas sobre a própria vida, muitas vezes você nunca parou para responder nem sobre a própria vida. Aí você vai começar a produzir conteúdo no Instagram, como alguém aqui falou que vai começar.
E aí você começa a pensar assim, meu Deus, o que que eu defendo na advocacia? Eu não sei nem o que que eu defendo na minha vida, quais são. Eu nunca nomeei os meus princípios. Como é que eu vou nomear agora um inimigo em comum? Então você precisa começar a digerir as suas palavras. Então, comece a escrever, a responder algumas perguntas. Eu sempre falo para vocês, tenham um diário para escrever ali a sua vida, para escrever as suas questões e comece a nomear os seus problemas, os seus princípios. Vocês precisam se conhecer. Vocês precisam saber. Quando eu pergunto assim, qual a sua cor favorita, você tem que saber essa resposta ou já ter pensado sobre isso. Quando eu pergunto, descreva o dia mais feliz da sua vida, quando eu falo lá no diário, reescreva-se. Tem pessoas que nunca pensaram, né, sobre isso de maneira racional, colocando no papel. E o ato de escrever isso é até terapêutico. Recomendo muito que vocês façam. Então, muitas vezes, a sua falta de criatividade dentro do Instagram é falar, ai, Lu, não tenho criatividade para gravar vídeo, para fazer conteúdo. Tem a ver com a sua falta de autoconhecimento, porque você está sem referência. Então, muitas vezes eu vou produzir um conteúdo, eu pego referência, mas eu tenho referência da minha própria vida. Eu uso muitas minhas histórias para produzir conteúdo, quando eu vou colocar até algo técnico, mas é porque eu sei de cor as minhas histórias. Quais são as suas histórias? Eu quero que você se imagine como protagonista da própria vida. Se você fosse o personagem principal da sua vida, quais seriam as suas melhores histórias? Qual seria o seu enredo? Então, eu quero que você se olhe como protagonista e comece a pensar: o que eu defendo na minha advocacia? Que tipo de profissional eu sou? Que tipo de advogada eu sou? Como eu quero atender o meu cliente? Qual é o meu diferencial? Porque essa autoconfiança e esse autoconhecimento, o autoconhecimento ele leva à autoconfiança. E quer saber por que que o autoconhecimento leva à autoconfiança? Vou dar um exemplo para vocês. Se vocês me perguntarem, se alguém me perguntar, ai, gente, minha cadeira tá descendo muito. Se alguém me perguntar assim, Lu, você não sabe fazer conta de cabeça, né? Você é burra, você não sabe fazer conta de cabeça, você é muito ruim em matemática. Né? Alguém fala assim, Lu, faz uma conta aí, me manda uma conta dessa. Ou, melhor ainda, imagine que eu tô num evento social ali, e aí tem que fazer alguma conta, dividir a conta. E aí, na hora de fazer essa conta, eu fico meio embananada, porque eu não sei fazer essa conta de cabeça, tenho que pegar o celular. Eu poderia, sim, me sentir muito burra por não saber, né, multiplicar números grandes de cabeça. Ou, enfim, não saber sobre determinada área. Isso acontece muito também. Gente, meu conhecimento é muito limitado. E eu tenho noção disso. Por eu ter noção de que eu não sei fazer conta de cabeça, tô admitindo aqui para vocês. Sou péssima em fazer conta de cabeça. E eu ter noção disso, ter autoconhecimento dessas informações, isso me faz ter autoconfiança. Por quê? Eu sei que eu tenho um problema. Eu sei que se eu quisesse, eu poderia resolver esse problema, mas não é algo com o qual eu me preocupo nesse momento. Então, ok, eu sou ruim em matemática, mas eu sou boa em várias outras coisas. Então, eu não sei fazer conta de cabeça, mas sei conjugar verbo de cabeça. E para minha profissão, isso é o válido, tá? Para a conta, eu pego o celular, hoje eu tenho a calculadora e faço. Então, talvez você não saiba nesse momento algo relacionado à sua área, ou até gravar vídeo, por exemplo. Você está começando, não tem tanta prática. Mas você pode melhorar, você pode fazer, mas primeiro reconheça, sabe? Então, escreve no papel o que você ainda não sabe fazer. Veja se você precisa aprender a gravar vídeo dentro da sua área, é essencial para o seu crescimento profissional. Eu acredito que seja um passo muito importante, sim, para qualquer profissional que está na internet, porque o Instagram, ele prioriza esse tipo de conteúdo. Então, a gente não pode ignorar também isso. Então, respondido quem é o inimigo comum da sua área, vão pensando aí quem é o inimigo comum da sua área, quem pode ser o vilão. Ó, a Kalila colocou, preciso gravar para fazer campanhas de tráfego pago. Parabéns, vai começar campanhas de tráfego pago. Muito bacana.
Vocês já fazem tráfego pago? Quem faz tráfego pago pode colocar aqui no chat para que eu depois possa dar ideias também. Agora, quais situações você já vivenciou que te ensinaram boas lições que podem ser compartilhadas com o seu cliente? Quais aspectos da sua vida pessoal podem reforçar sua autoridade como advogado, um especialista naquela área? Então, assim, se tem alguém aqui que é de tributário, então, essa advogada de direito tributário já passou por alguma situação relacionada a essa área? Vivência com algum familiar, amigo, cliente? Deixa eu ver. Ó, a Samila faz, a Mari falou que já fez pelo IG. Tá. Depois vocês podem me falar quais são as dificuldades, como é que foi essa campanha de tráfego, a gente pode conversar um pouquinho disso, sobre isso. Então, aqui, que situação que você já viveu relacionada à sua área, à sua advocacia, que pode ser compartilhada? Às vezes o aluno vem e fala assim, prof, não sei que história, que situação compartilhar, algo pessoal. Não sei se faz sentido. Eu sempre pergunto assim, vai reforçar a sua autoridade? Vai gerar identificação, conexão com o seu cliente? E aí você coloca na balança. Então eu tenho várias histórias para contar, mas eu tenho que escolher uma história que faça sentido ali com o meu lado profissional também. Então, se você já vivenciou algo relacionado à sua área, é muito interessante, tá? Então, às vezes eu vejo no Instagram aquela advogada de direito de família que também passou por um divórcio. Então, a pessoa conta essa história. Fica muito legal porque traz conexão, né? A gente consegue ver ali que a advogada parece que tem muito mais empatia pela pessoa, né? Pelo cliente que ela está atendendo. Então, exemplo, tem um familiar aqui, peguei exemplos do direito médico. Tem um familiar que já foi vítima de erro médico ou sofreu alguma injustiça ao ter o pedido negado por planos de saúde. É mãe de médicos e entende a dor desses profissionais. Além de advogada, é formada na área da saúde ou já passou por algum procedimento cirúrgico. Então, vocês precisam buscar áreas correlatas, histórias correlatas com o que vocês têm aí. Quais aspectos do seu currículo reforçam sua autoridade? Também isso é legal para vocês se conhecerem, tá? Para você responder e depois fazer essa conexão. Quais são as perguntas mais comuns que o seu cliente faz para você? Então, ó, a Kalila vai começar tráfego pago. A Kalila tem que ter uma lista com 10 perguntas técnicas que o cliente faz para ela. Então, Lu, não tem cliente ainda. Não sei como eu vou descobrir essa pergunta. Estou começando, não sei nem como esse cliente pergunta. Vai no Instagram do concorrente. Você vai colocar lá, por exemplo, hashtag direito do trabalho, tá? Você vai pesquisar hashtag direito do trabalho. E dentro dessa hashtag do direito do trabalho, você vai encontrar o perfil dos concorrentes. Aí você vai entrar lá no perfil do concorrente, vai olhar os maiores perfis e você vai encontrar as perguntas do seu cliente onde? Nos comentários do perfil desse cliente. Geralmente, esses perfis maiores, eles têm mais perguntas, as pessoas deixam mais dúvidas lá. Então, você pode fazer uma pesquisa indo no perfil de concorrente. Você pode também ir lá no Google Trends, que é um site, tem a versão gratuita ali do Google Trends. Você busca o que as pessoas estão perguntando no Google dentro daquela palavra-chave. Então, posso colocar direito tributário dentro do Google Trends, ele vai me responder quais são as perguntas mais feitas por quem está fazendo pesquisas dentro daquela área. Aqui, faça uma lista com 10 medos que o seu cliente tem. E aqui é medo consciente e medo inconsciente. Então, a gente precisa olhar para o nosso cliente, muitas vezes com as palavras que ele nem consegue dizer. Nós temos que encontrar as palavras desse cliente. E até para falar de palavra, eu coloquei ali quais são as palavras que o cliente usa ao conversar com você. Então, quando ele vai tirar uma dúvida no DM, ou quando ele publica alguma coisa nos comentários de perfis concorrentes, como ele faz essas perguntas? Que palavras ele utiliza?
É muito legal utilizar uma técnica do espelhamento, que é simplesmente você imitar, espelhar a comunicação do outro. Então, quando você espelha a comunicação do outro, você tende a se aproximar mais e gerar mais identificação. A gente confia mais no que é parecido, tá? Então, procura no seu DM, procura nos comentários de perfis concorrentes o que o seu cliente está falando e como, quais são as palavras que ele utiliza, porque você pode pegar justamente essa pergunta e transformar em um vídeo. E isso aqui é o conteúdo do seu vídeo. A primeira frase, né, o gancho, a história ali, é uma frase que você vai pensar e vai aprimorar depois. Isso aqui é a essência do seu conteúdo. A essência do seu conteúdo, ela vai ter a sua identidade ali, o seu posicionamento, o seu inimigo em comum. Ela vai ter as dúvidas comuns do seu cliente. Então, é interessante que você tenha, na verdade, é essencial que você tenha essa lista aqui também. E o formato, Lu, como é que a gente faz com o formato? Ó, a Mari colocou. Esses dias pensei em escrever algo sobre o que uma audiência me ensinou para toda a vida. Exatamente isso, gente. E você pode começar, eu gostei muito do seu título. Você pode começar a fazer o Reels também, tá? Então, eu vou pegar esse exemplo aqui para mostrar diferentes formatos de Reels que dá para fazer com esse título da audiência. Então, dá para trazer conteúdo da sua vida pessoal, o que, por exemplo, o meu filho me ensinou para a audiência, como dá para fazer o contrário, que a audiência ensinou para a minha vida. Então, tem muita advogada, né, que faz assim essas relações com o filho. Então, o meu filho age de tal maneira e isso me ensinou a agir de tal maneira dentro da minha profissão também. Então, façam esse tipo de conexão, fica muito legal. Parabéns pelo título. Gente, o formato, você precisa testar o formato. Tem gente que se adapta melhor falando, e tem gente que vai ficar muito robótico falando até treinar, né? E não vai gostar tanto desse formato. É legal você mesclar o formato de vídeo. Eu tenho vários formatos de vídeo, também comecei assim com esse mais tradicional, mas a gente vai ajustando para fazer diferentes testes. Hoje, depois de postar muitos vídeos no Instagram, eu encontrei, tanto para mim quanto para cliente também, um formato de vídeo. Eu já viralizei vários vídeos, esse aqui é só um dos modelos, uma das maneiras de alcançar, mas eu vou mostrar para vocês, não sei se vocês vão conseguir olhar, acho que tá carregando, né? Tá dando para ver? Tá dando para ver? Só me sinalizem aqui se vocês estão vendo qual tela. A tela do. Vocês estão vendo a tela do Word ou o vídeo? O vídeo no Instagram, Lu. Tá, então A tá, tela show. toda do Instagram. Ah, perfeito. Olha só. Esse meu vídeo aqui, ele viralizou. Esse aqui não tem dinheiro nenhum nele, tá? Não tem tráfego, não tem nada. Tá, show de bola. O que que tem nesse vídeo? Eu não tô falando, eu tô andando. Esse vídeo tem 4 segundos. O que que tem nele? Tem um conteúdo que é uma dúvida comum do meu cliente. Lembra que eu falei para vocês? Vocês precisam pegar uma dúvida comum do seu cliente. Eu fiz uma lista. Quais são as dúvidas que o meu cliente tem, os meus alunos têm? Eles têm dúvidas de crase. Muita gente tem dúvida de crase. Muita gente tem dúvida de expressões na petição. Muita gente tem dúvida de vírgula. Então, eu peguei dentro dessa lista essas dúvidas. Dessas dúvidas, eu separei uma frase um pouquinho mais curta que coubesse dentro de um vídeo e que eu pudesse colocar ali opção A, B. E olha só, lembra que eu falei que tem que colocar o tempero, tem que colocar a identidade, a personalidade? Quem já fez teste, inclusive, eu tô muito chateada, gente, tô muito chateada porque o Instagram tirou a ferramenta de teste de mim. Sumiu, simplesmente sumiu aquela ferramenta de testes que você coloca ali para A, B, C nos stories. Eu já fazia testes de jogos musicais, já fazia teste de redação jurídica, amava fazer, simplesmente sumiu. Oremos aí para que ele me devolva. Mas quem já fez teste já viu que eu faço várias questões, eu gosto de trabalhar com humor, com fazer piadinha quinta série. E aqui eu coloquei a opção.
A, né, a opção B, e coloquei a opção C, que seria o meu tempero. Esqueci como se escreve meu nome. E isso também chamaria atenção de certa maneira. Então, o que que tem nesse vídeo? Ele é um vídeo de 4 segundos e isso ajuda a ter mais alcance. Por quê? Porque eu escrevi algo dentro de um vídeo de 4 segundos. A pessoa vai ter que ficar mais tempo. Olha o tempo que eu estou aqui falando com vocês, o vídeo está rodando. Esse vídeo tem movimento, então ele retém mais a atenção porque ele tem movimento. E esse vídeo, eu sabia, quando eu fiz, eu sabia que ele iria ser entregue para pessoas fora da minha base de seguidores. Então, esse vídeo já está em quase 400 mil visualizações. Eu tenho, acho que devo estar com uns 40 mil seguidores. E ele está com 400 mil visualizações. Eu sabia que ele ia ser entregue para outras pessoas. Por isso eu coloquei português jurídico, porque quando a pessoa batesse o olho, muita gente não conhece nem conteúdo de português jurídico dentro do Instagram. Ela já saberia que é português jurídico, já traria uma dúvida na cabeça dela. Então, pô, não sei se é a época ou se é na época. E eu teria que passar um pouquinho de tempo para ler a legenda. Então, eu estou despertando curiosidade, eu estou trazendo movimento, estou trazendo um vídeo super curto, porque aí dá aquele looping, aumenta a retenção. Então, se você quer ter mais retenção no seu vídeo, faça um vídeo mais curto. E eu estou trazendo vários elementos. Então, eu estou entrando, eu estou com uma roupa que é parecida com a da minha audiência. Então, assim, gente, se eu me vestisse de uma maneira muito diferente de advogado, certamente eu teria dificuldade para atrair advogado. Então você precisa se vestir e estar ali, né, adequado para o seu nicho. Então, como eu trabalho com advogados, aqui eu estou dando aula, assim, gente, estou informal, né? Estou aqui com frio, aqui dentro da nossa aula, a gente está fazendo um bate-papo. Agora, eu queria que esse vídeo chegasse a mais pessoas. Então, eu escolhi justamente um vídeo em que eu estou andando com uma roupa parecida com a roupa do meu cliente ideal. Então, tudo isso gera conexão, não é só a frase que está ali. É claro que o conteúdo ele foi determinante nesse caso, porque ele gerou curiosidade. E assim, não é só gerar curiosidade boba, né? Então, eu dei a resposta, você aprendeu algo em 4 segundos. Então, esse é um exemplo de um vídeo viral. E você pode fazer isso dentro do seu nicho, não com questão, mas eu vou mostrar outras referências aqui. Lembra que eu falei de problema e solução? Então, você precisa saber quais são os problemas que o seu cliente enfrenta para você trazer essa solução nesse vídeo. Eu gosto muito desse advogado, que ele faz literalmente problema e solução. Vocês já ouviram o conteúdo dele? Deixa eu ver se dá para ouvir aqui. Para não pagar feriados trabalhados. Dá para ouvir ou não? Para economizar com relógio de ponto. Happy hour para economizar com encargos trabalhistas em auxílio alimentação. Para usar essas ferramentas de saúde. Para não pagar Deu para ouvir ou não? Para não pagar dobras ao domingo. Escala. Para não pagar feriados trabalhados. Folga compensatória. Para economizar com relógio de ponto. Happy hour para economizar com encargos trabalhistas em auxílio alimentação. Ó, ele fala para não pagar encargos trabalhistas. Problema. Problema de quem? Do empresário. Ele faz conteúdo para o cliente final. Para não fazer isso, qual que é a solução? Dar um vale alimentação. E aí ele coloca problema, problema, solução, problema, solução. Lu, é muito difícil de gravar um vídeo assim. Gente, dá mais trabalho mesmo. Você tem que gravar 2 vídeos. O que que ele fez aqui? Ele vai gravar primeiro todo um vídeo falando o problema e também ficando assim. Depois ele vai e grava todo outro vídeo falando a solução e também reagindo, porque ele também tem que ter esse tempo de espera. É um pouco mais chatinho de fazer essa edição, mas você pode pegar a essência desse vídeo, problema, solução. Qual problema você resolve? Qual a solução? Então você pode fazer como se fosse um diálogo sem necessariamente sem essa edição. Ó, dúvida comum do cliente. Acho que eu peguei mais um dele aqui para mostrar para vocês. Aí que tá carregando, ó. Ou na pauta de quem vai fazer concurso público? Não. Por que não? Porque a empresa somente é obrigada a abonar pautas previstas em lei para tirar a carteira de motorista. Também não.
Prova do Enem tem que abonar, né? Qualquer prova de exame, ingresso, ensino superior. Ah, então estágio da faculdade também tem. Não. Eu queria ajudar os funcionários nesses casos, mas também não quero que vire bagunça. Tem que ter regra. Como que eu faço? Você pode usar o crédito em banco de horas ou abonar a falta mesmo. O importante é constar esse em regimento interno para ter regras claras. Rapaz, como é que eu faço esse regimento interno? Compre o guia Empresa Blindada. Executando o método com o banco de cláusulas estratégicas, você vai montar seu regimento interno igual um Lego. A empresa é obrigada a abonar. Olha que bacana esse vídeo, gente. Você pode fazer isso trazendo uma pergunta e você respondendo. Quais são os elementos desse vídeo aqui que faz o vídeo viralizar? Um, os dois personagens, né? O advogado, ele coloca vários elementos de movimento e que retém atenção, então a gente tem uma TV ligada com um desenho, que é de propósito isso. Tem ele de meias amarelas e passando roupa e de bermuda e de terno, então toda essa confusão visual, essa caricatura dele chama atenção. E claro, dentro do seu nicho você vai adaptar, né? Então, eu, por exemplo, não faria um conteúdo assim. Poderia até fazer, mas não seria o meu estilo. E ele traz também, de novo, o problema e solução. Ele sabe quais são as dúvidas que surgem dentro da área trabalhista empresarial e ele coloca as soluções. Então, você precisa saber quais são as dúvidas do seu cliente. E isso você vai encontrar na sua prática jurídica. Ó, depois olhem lá o Instagram dele, que tem várias referências, ele faz vídeos muitíssimos legais. Deixa eu só ver como é que eu tiro aqui, para a gente ver a próxima referência. Esse vídeo aqui, ele é também uma referência de Reels, só que de padrão emocional. Ele é um que a gente chama de trend, né? As pessoas fazem ali com essa. É uma edição bem simples, inclusive eu que editei esse vídeo. Na verdade, acho que esse não foi eu que editei, mas eu que escrevi o roteiro. E é um vídeo que viraliza e gera identificação. Se você quiser trabalhar um conteúdo mais emocional, não necessariamente esse de problema, solução, algo mais técnico, você pode também trabalhar isso dentro do seu vídeo para alcançar mais pessoas e aí colocar uma legenda mais emocional. Olha só. Ó, estou tão cansada, tantas coisas do escritório para resolver e ainda preciso planejar aulas. E aí depois vem a foto do filho dela falando: Mãe, você é advogada e professora? Então, o que que a gente tem nesse vídeo? A gente tem um antes e um depois. É como se fosse uma mini jornada dentro de um vídeo só. Um outro vídeo que viralizou, tem mais de 90 mil visualizações esse vídeo. Então, a gente tem uma criança super fofa, né? Lindíssimo, colocando ali a questão de se tornar o orgulho dos seus filhos. E a gente tem o quê? Uma história, a história do dia em que o filho disse para ela que se orgulhava dela. Então, a gente tem um completo, tá bem completo. A gente tem um vídeo em movimento com uma transição. Geralmente, transição também ajuda bastante a aumentar a retenção, a pessoa acaba assistindo mais vezes. E também temos uma legenda que trabalha a história. Então, a gente tem três elementos nesse vídeo que o ajudaram a viralizar e gerar conexão, porque não é só aquele vídeo bobinho que a pessoa fica fazendo qualquer coisa ali, qualquer dança, e simplesmente, ok, pega a visualização, mas não acrescenta nada para a audiência. Não, é um vídeo que traz um impacto em poucos segundos. Então, vocês podem também fazer essa transição, tá? Essas edições são bem simples, gente. Depois, eu acho que até que deve ter tutorial no YouTube, é algo bem simples. Posso separar alguns para vocês. De desejo e autoridade, deixa eu ver qual eu separei aqui. Ó, aqui, esse é um vídeo que você. Esse vídeo eu desafio você a fazer, porque é bem simples de fazer. Você vai se gravar trabalhando, tá? E vocês percebam que o vídeo que eu falei ali, que eu viralizei, é um vídeo meu andando. Eu tava dando um treinamento, eu tava entrando no prédio onde eu ia dar um treinamento. Nesse dia, eu pedi pro social media ir comigo e ele me gravou. Então, às vezes eu tiro um dia do mês para gravar várias coisas. Eu peço pro meu noivo me gravar andando na rua, fazendo alguma coisa, e depois eu pego esse vídeo e desse vídeo eu consigo colocar um título e colocar algum conteúdo ali em cima. Então, aqui, ela tem um escritório. Peraí, então se ela tem um escritório, isso já demonstra autoridade, porque a gente sabe que não é qualquer um que tem um escritório de advocacia, né?
Então, a pessoa que tem escritório de advocacia ou que está advogando ali, está trabalhando, demonstra certa autoridade. Dentro desse escritório, ela tem ferramentas de gestão, então já demonstra um certo desejo por quem quer ferramentas de gestão, também demonstra autoridade no sentido de organização. Então, eu tenho um vídeo de duas advogadas conversando, eu tenho um título, e aqui eu vou desenvolver o conteúdo na legenda. Então, ela promete as ferramentas de gestão e ela entrega na legenda. Astreia, Slack, documentos Google, Trello, e aí ela vai explicando cada um em blocos. Então, isso aqui é muito bacana. Começa a se gravar trabalhando. Você não precisa começar a fazer o seu vídeo falando, né? Trazendo esse conteúdo técnico. Começa primeiro a se gravar trabalhando e você vai cortar as melhores partes e vai colocar o título. E depois você pode trabalhar na legenda desse vídeo a história que você quiser. Ó, esse aqui também, ó, eu peguei para mostrar para vocês porque foi do mesmo dia de gravação. Ela se gravou trabalhando primeiro com uma associada e depois com outra associada. E aqui a gente já tem um conteúdo de quebra de padrão e emocional, porque a gente tem duas advogadas conversando com a frase: advogada, não tente competir comigo. Eu também quero que você ganhe, então quebra o padrão. Essa edição aqui também é muito simples, gente, dá para fazer direto pelo Reels, tá? Direto pelo Reels. Então, é uma quebra de padrão, é um vídeo curto de novo e que gera essa conexão. Você conhece muito da pessoa ao ver esse vídeo. Caixinha de perguntas também gosto muito desse formato, tá? De novo, do João Paulo, porque eu sou muito fã dele, acho assim, ele muito bom para fazer conteúdos, ó. Eu vi funcionário PJ demitir férias na mesma frase. Amor, já deu hoje trabalhar. Eu vi funcionário PJ demitir férias na mesma frase. De novo, o que que ele faz? Ele quebra o padrão. Ele não olha para a caixinha e responde com seriedade, porque é o tempero dele, né? É o jeito de ele produzir o conteúdo. Ele olha assim sem acreditar. Lu, mas não tem como eu produzir porque ninguém me manda pergunta na caixinha. Pois você vai fazer o seguinte: você vai abrir um Melhores Amigos só para você e para uma pessoa que, assim, sei lá, seu marido, tá? Sua amiga, uma pessoa que você pode postar ali sem comprometimento. Nesses melhores amigos, você vai postar uma caixinha só nos melhores amigos. Nessa caixinha, você vai mandar as dúvidas que o seu cliente te pergunta. Então, vamos colocar o exemplo aqui, a Kalila. A Kalila não quer abrir a caixinha para todo mundo, que ela não quer responder a caixinha, ela tá com vergonha de abrir, ninguém mandar, mas ela quer fazer o vídeo com a caixinha. Como eu vou fazer? A Kalila vai fazer um Melhores Amigos só comigo. Ela vai colocar lá Melhores Amigos, Luciana Petri. Ela vai abrir uma caixinha, só eu vou ver essa caixinha. Ela vai mandar as próprias perguntas dentro daquela caixinha. Pegando aquela caixinha, ela vai gravar as respostas, vai salvar esses stories. Então, peguei a pergunta da caixinha, sentei, gravei, salvei o story, vai ficar salvo na minha galeria. Vou responder 5 caixinhas. Eu tenho 5 vídeos para postar no feed, mesmo que você não queira postar a caixinha para todo mundo, tá? Isso aí é bem tranquilo de fazer. Vocês entenderam? É bem tranquilo de fazer mesmo. Ó, não faça isso. Deixa eu ver qual que é esse aqui, essa referência. Ah, esse aqui é um advogado muito bacana, que trabalhou comigo, inclusive foi um mentor meu, e ele produz conteúdo de direito bancário, quis trazer também uma referência diferente. Ele geralmente fala, não faça isso, ele traz um inimigo em comum. Qual é o inimigo em comum dele? Bancos, porque ele é advogado do cliente do banco, então ele vai processar o banco. Então, ele começa o vídeo falando: não faça refinanciamento ou não aceite o refinanciamento. Então, dentro da sua área, o que é uma prática comum dentro da sua área que o seu cliente pode fazer, mas se ele fizer do jeito errado, pode prejudicá-lo?
Então, aqui ele está explicando, ó. Você teve problemas e ficou 3 meses sem conseguir pagar a parcela do financiamento. Durante esses 3 meses, o banco vai calcular 1% de juro pelo atraso, 2% de multa, fora os juros normais do contrato. Com 3 meses de atraso, a sua dívida sai de 33 mil para 37.306 reais com 62 centavos. Mas, Diego, como é que eu peguei 35 mil, paguei 12 para o banco e agora estou devendo 37 mil reais? Essa é a mágica dos juros abusivos. É por isso que os bancos têm lucros bilionários todos os anos no nosso país. Por Inimigo isso eu comum. recomendo fortemente que você avalie se tem juros abusivos no seu contrato antes de fazer o refinanciamento. Se gostou desse vídeo, dá uma olhada na legenda que eu te ensino como faz para ter acesso a um conteúdo exclusivo. Não refinancie o seu carro sem saber disso. É muito comum que quando as Olha só esse modelo. Não faça isso sem saber disso. Eu posso falar, não escreva sua petição sem ver esse vídeo antes. E aí eu dou um conteúdo sobre petição. Eu posso falar, não assine um contrato de aluguel sem saber disso. Não compre um imóvel sem saber disso. Você pode estar caindo numa armadilha. O que que eu estou fazendo? Eu estou despertando medo, estou trabalhando medo. Então, essa é uma outra fórmula também de Reels. Gosto muito do conteúdo desse advogado. Vocês veem que ele tem bastante seriedade. Então, há várias maneiras de se criar o conteúdo. E a notícia, gente, coloquei aqui a notícia também. Notícia, ó. Região das Estrelas é condenado a indenizar empresária que teve barriga necrosada após lipoHG. O que que ela trouxe aqui? Ela trouxe uma notícia em alta. Ela foi lá nos stories e procurou nos filtros fundo verde. Deixa eu até ver se é com esse nome. Eu acho que é esse nome que tá lá. Mas se você procurar fundo verde nos filtros do Instagram, você vai encontrar o quê? Um fundo para colocar o que você quiser. Então você dá print da notícia e aí sobe da sua galeria e você vai se gravar na frente daquilo, reagindo à notícia. Dá muito certo porque chama atenção, tem notícia polêmica e traz também o seu posicionamento. Gosto muito desse estilo também de gravação, de comentar uma notícia. Não precisa necessariamente ser no fundo verde, mas o fundo verde fica legal. E aí eu trouxe para vocês alguns modelos de gancho para começar o vídeo. Então, eu não acredito em, traz o posicionamento, pode trabalhar inimigo em comum, e aí em seguida trabalha o conteúdo. Então, algo que você não gosta no mercado, valores profissionais, um tema polêmico da sua área, por que você deveria pensar seriamente em, e aí você coloca o que você gostaria, né? Então, implementar documentos médicos na sua clínica, estou falando para o médico. Porque você deveria pensar seriamente em planejar os seus tributos aí dentro de tributário, deve ter algo, alguma medida preventiva. Mentiram para você quando disseram que, e aí você traz uma crença comum da sua área, então eu posso falar, mentiram para você quando disseram que para ter credibilidade você precisa falar de maneira difícil. Aí você pode trazer também vocativo, né? Então, quem é um curso de português jurídico, pelo amor de Deus, os anjos da língua portuguesa choram se você não sabe usar ainda a vírgula com vocativo. Se você não sabe o que é vocativo, bora lá para a aula de pontuação, aula de vírgula, na qual eu ensino o que é vocativo e como utilizar a vírgula. Todos vocês têm acesso a essa aula. Assistam ainda nesta semana, se você não assistiu essa aula. Então, vocativo, vírgula, aí você pode colocar o que que é o vocativo, né? Médico, paciente. Não tenha medo de, e aí você reforça seu posicionamento. Você pode chegar para o seu cliente. Se fosse de direito bancário, eu poderia falar: não tenha medo do banco, ou não tenha medo de enfrentar o banco, também faria mais sentido. Então, traz dentro da sua área algo que geralmente o cliente tem medo, mas ele não precisa ter medo disso. Então, não tenha medo do processo judicial, né? E aí a gente vai trabalhando. Espero que isso nunca aconteça com você, e aí você vai falando de uma história, tá? Você pode contar uma história ou falar alguma situação. Eu poderia falar o seguinte, ó, eu tô falando com vocês, já tá me vindo ideias de vídeo para mim. Até vou gravar vídeo amanhã. Posso até anotar essas ideias, ó. Eu espero que isso nunca aconteça com você.
Eu espero que você nunca tenha a sua inicial indeferida, ou espero que você nunca precise emendar a sua inicial porque a sua petição está prolixa. Eu espero que nunca aconteça isso com você. Olha só a história desse advogado que teve que reescrever toda a petição porque a petição dele estava prolixa. Isso parece mentira, mas é um fato e aconteceu. Olha aqui essa sentença, na qual o juiz fala: emende a petição porque eu li, reli, não entendi. Então, posso trazer isso também. Ó, a Mari colocou: ensinei minha mãe a não cair em golpe do Pix com minha foto, porque eu ligo antes do vocativo. Que orgulho! Vai pro céu, Mariane. Ó, e ainda ensinou a mãe. Gente, tem condição. Ó, X sinais de que é a hora de desistir, mudar, aprender, contratar um, implementar isso no seu consultório médico. Então, pensem dentro do nicho de vocês, como vocês podem começar a trabalhar esses elementos aqui. Gente, eu vou compartilhar esse conteúdo aqui com vocês, esse documento, para vocês terem acesso às notícias. Mas vocês já podem me perguntar aqui. Os golpistas cometem erros de português, nunca usam a vírgula com vocativo. Eu sempre falo, vírgula com vocativo só para os melhores do Brasil, porque a maioria não sabe utilizar a vírgula com vocativo. E se você está aqui, você vai se tornar, você fará parte do time dos melhores do Brasil que usa a vírgula com vocativo. Lu, tô boiando, cheguei agora, tô boiando, não faço ideia do que você está falando. Vai lá no módulo, né, no curso de português jurídico. Todos vocês têm acesso a essa aula e assiste a aula de pontuação. Uso de pontuação, vírgula. Sinais de pontuação, uso da vírgula. Tá? Se eu não me engano, são 2 blocos. Em 2 blocos você já vai saber o que quase ninguém sabe dentro, até advogado, tá, gente? Dúvidas, gente, podem deixar aqui no chat, eu vou respondendo para vocês. Senão, eu já vou salvar esse documento e eu quero saber se vocês já estão com ideias do que vocês vão escrever para começar a gravar os vídeos. Ó, e eu não quero desculpinha de falar: Lu, não sei onde gravar, tô com vergonha, minha voz. Você não precisa nem precisa falar. Não precisa nem ter vergonha. Ai, não sei o que falar. Você pode gravar você trabalhando e aí colocar um título, tá? Ó, a Gabi já falou que já vai começar, ó, cabeça borbulhando. Então, anotem as ideias e eu deixo esse desafio. Vocês são, assim, excepcionais por estarem aqui 8 horas da noite, terça-feira. Eu sei que todo mundo tá cansado, né? Já final de dia. Quem é meu aluno já há mais tempo, temos novos alunos aqui do português jurídico e desejo muito que sejam bem-vindos. Saibam que nós estamos sempre à disposição de vocês. Temos aqui a nossa tutora, a Tamara, que está aqui na aula também. A Tamara sempre está conversando com vocês lá pela área de membros, né? Até a gente tem, quem é do Reescreva-se tem um grupo do WhatsApp. Então, nós sempre estamos aqui por vocês. E quem já é aluna há mais tempo sabe que as minhas aulas não duram muito, porque a gente dorme cedo, a gente descansa cedo, acorda cedo. Então, eu gosto muito de ter esse tempo para pensar, para digerir as ideias. Mas assim, conteúdo, né, entendido, você pegou o conteúdo, aplica. Então, eu tenho essa regra na vida. Se eu aprendi algo, o mais rápido possível eu vou colocar esse algo em ação. Então, eu deixo um desafio para vocês agora de produzir um vídeo e colocar uma data. Até amanhã eu vou fazer esse vídeo e eu vou postar. Fez o vídeo? Posta na mesma hora, não fica pensando muito, não fica revisando muito, porque senão você pode desistir. Coloca o desafio de apenas postar o vídeo. E se você fizer isso, me marca lá no Instagram. Eu vou olhar meu DM amanhã, acho até que tinha mensagem de alguns de vocês. E eu quero ver os vídeos de vocês. Estou animada também para ver os vídeos de vocês. Deixa eu só parar aqui. Vou ver se eu consigo salvar em PDF. Ah, não, mas eu vou compartilhar o link do Drive, porque aí com o link do Drive, vocês conseguem ter acesso àqueles links clicáveis, tá? Gente, alguma dúvida podem colocar aqui, senão vou deixar vocês já começarem a gravar
e façam esse modelo de gravar trabalhando, porque eu adoro esse modelo também, que eu gosto de me gravar andando e é isso. Aí isso a gente coloca o conteúdo e a gente vai dançando essa dança do Instagram que às vezes é meio chato, tá? Sejam todos muito bem-vindos aos novos alunos aí do Português Jurídico. Saibam que nós estamos sempre à disposição de vocês lá pela área de membros. E qualquer dúvida que tiverem também podem me mandar mensagem no Instagram. Foi um prazer estar com vocês aqui, gente. Um abraço e até mais.